Padre, bom dia, sua bênção. Deus abençoe. O senhor está bem? Graças a Deus. Obrigado, viu, pela presença. Por favor, Padre, fique à vontade. Antes da gente entrar nesse assunto especial, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós também da sua vocação, né? Esse mês especial, chegando o dia do Padre, como que foi o chamado de Deus, como o senhor o escutou? Pois é, uma história que vem de longe, desde criança, desde das primeiras memórias, eu me lembro de querer ser padre. Vendo o exemplo dos padres com quem eu convivi na infância, sempre me suscitou esse desejo. Mas não foi uma só vocação, Deus vai sempre chamando e renovando e guiando o caminho da nossa vida. E hoje o senhor auxilia outros homens de fé, né, que tentam também chegar até o sacerdócio dando aula, né, Padre? Sim, dou aula na faculdade, na formação dos seminaristas das 3 dioceses do sul de Minas. A Arquidiocese de Pouso Alegre, as dioceses de Campanha e Guaxupé. O que o senhor leciona por lá? Esse semestre, por exemplo, eu estou lecionando análise da conjuntura eclesial, mas já lecionei História de Israel. A minha formação é em teologia dogmática. Maravilha, Deus seja louvado pelos dons da sabedoria do Senhor, já conta com as nossas orações nesse especial Dia do Padre, não é? Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre os personagens bíblicos, né, Padre? E a gente vai compreender que eles também são chamados como nós somos chamados, e assim, claro, tem o desejo de Deus de uma missão grandiosa, mas eles também passaram por sufoco, por medo, claro, querendo escapar. A gente também passa por isso. Sim. Né? Não compreenderam no primeiro momento qual era a vontade de Deus, pensaram em fazer as coisas a seu modo e depois Deus foi moldando aquela vocação conforme a sua vontade. Então, para a gente se espelhar um pouquinho nessas histórias especiais, a gente vai primeiro conhecer a história de Moisés. O Bem-vindo Romero preparou uma arte para a gente compreender um pouquinho sobre esse personagem bíblico tão importante. Olha só, quando a gente fala de Moisés, algumas curiosidades que a gente traz para você. Bom, tá lá Moisés e a vocação dele, né? Porque foi líder de Israel, que libertou o povo da escravidão do Egito. O chamado de Deus, ele viu uma sarça em chamas que não era consumida pelo fogo e Deus falou com ele por ali e o mandou voltar ao Egito para libertar o povo que estava, portanto, sofrendo das mãos do faraó. Uma curiosidade, após o faraó decidir matar todos os meninos israelitas, uma mulher escondeu o filho num cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o menino e o adotou, lhe dando o nome de Moisés. E o significado desse nome Moisés significa tirado das águas. Na Bíblia a gente encontra a história, no Antigo Testamento, o livro do Êxodo, mas Moisés também se dá a ele a escritura de outros livros da Bíblia. Mas, Padre, primeiro para a gente compreender, o senhor já disse para nós, foi professor da história de Israel, né? Nossa Senhora, que perfeição que está aqui, que providência. Que contexto é esse que Moisés foi retirado então das águas? Eu queria, José, primeiro fazer notar uma coisa muito interessante na história de Moisés, que é por que ele foi parar nas águas. Né? Nós estamos aí num contexto em que os pobres do Oriente Médio, os pobres do Oriente Conhecido, descem todos para o Egito, porque o Egito é o único lugar naquela região que tem alimentos. Então todos descem para o Egito e vão vivendo ali no Egito, a tal ponto que os pobres crescem tanto que os egípcios ficam com medo dos pobres que ali se alojaram, digamos assim. Então começa uma perseguição do faraó, mudou a dinastia, não é mais aquele faraó amigo de José do Egito, que era quem acolhia os pobres. Agora há uma perseguição. Nessa perseguição há uma matança dos inocentes, como você disse. E a mãe de Moisés é muito esperta, é uma mulher perspicaz. Ela faz um cestinho de junco e põe Moisés no rio, para que descendo o rio ele passe por perto de onde a filha do faraó vai se banhar. Por quê? Porque o Egito é um país que só tem um rio, o Nilo. E tudo no Egito depende do Nilo. O Nilo, uma vez ao ano, transborda e é o que torna férteis as terras do Egito. Se o Nilo não der o seu transborde, não há fertilidade na terra do Egito. Por isso, os egípcios acreditavam que tudo que vem do Nilo é bom. Então, a mãe de Moisés tem essa perspicácia de fazer o seu filho vir do Nilo. E é isso que faz com que a filha do faraó o receba e o adote e o crie
na corte, no palácio, no seu palácio. A vocação de Moisés, ela surge quando Moisés começa a descobrir a realidade. Criado no palácio do faraó, ali no ambiente fechado, onde não se conhecia a miséria do povo que vivia ao redor, na sua juventude, Moisés consegue fugir daquele ambiente restrito e começa a ver a miséria do povo, a miséria do seu povo, hebreu. Essa palavra vem de uma outra palavra, que é rapiru, e que quer dizer empobrecido. Eu brinco com os meus alunos que hebreu é sinônimo de pobraiada, né? É todos os pobres do Oriente que vieram para o Egito, e Moisés é desse grupo de pobres. E quando ele percebe a opressão que esse povo sofre, ele sente o chamado de Deus para ser instrumento de libertação. Porém, num primeiro momento, ele quer fazer a seu modo. E o que ele faz? Ele vê um egípcio oprimindo um hebreu e ele vai lá e mata o egípcio. Achando que ninguém estava vendo e tudo mais. No outro dia, um hebreu diz para ele assim: agora você vai me matar? Nós já te vimos matar um egípcio ontem. E ele, que achava que ninguém tinha visto, agora é surpreendido por um próprio conterrâneo ameaçando. E aí Moisés o que faz? Moisés vai para o deserto de Madiã. Ele volta praticamente às suas origens mais íntimas, mais profundas, para compreender o chamado de Deus. E é nessa experiência do deserto, voltando aos pais, voltando às suas raízes, que ele compreende que Deus tem outros modos, que Deus tem outros métodos. E então ele faz a experiência da sarça e ele se torna então não um vingador dos pobres, mas um organizador dos pobres. E essa é a sua vocação. Moisés não é o libertador é Deus. Moisés é um instrumento de Deus para organizar os pobres para a sua libertação da escravidão do Egito. Ô padre, uma vez eu ouvi que Moisés tinha uma certa dificuldade na oratória, na fala. É verídico? Ele era gago? A escritura, o livro do Êxodo diz isso, né? Diz que Moisés não tinha facilidade em falar e por isso Deus lhe deu um irmão, que não é um irmão de sangue, é um irmão de povo. Deus lhe deu um irmão, Arão, que era alguém que tinha facilidade, e então eles partilhavam o mesmo projeto de Deus. Moisés tinha a autoridade do vocacionado, mas Arão era quem falava em nome de Moisés, especialmente quando tinha que falar com o faraó. E era interessante essa tríade. No movimento libertador de Moisés, ele sempre fala com Deus, com o povo e com o faraó. Ele está sempre em diálogo com essas três instâncias. Deus diz o que fazer, ele apresenta ao faraó a vontade de Deus, mas ele faz isso também passar pelo conhecimento do povo, para que o povo esteja consciente do seu processo libertador. Para a gente finalizar um pouquinho de Moisés, depois a gente lembra, né, que sobe ao monte, recebe os 10 mandamentos, anuncia ao povo. O que a gente pode resumir para a prática da nossa vida quando a gente fala dessa vocação, desse chamado de Moisés, padre? Quando eu penso a vocação de Moisés, quando eu rezo a vocação de Moisés, eu sempre tomo consciência de que toda vocação é uma história de salvação. Deus não precisa de nós. Deus quis contar conosco. E Ele quis contar conosco para quê? Para promover a libertação do seu povo. Então toda vocação é vocação para uma história de libertação, como foi a de Moisés. Que maravilha, gente. Que catequese especial que a gente está recebendo nesta quinta-feira. O padre Jean Paul com a gente aqui. Ele nos ajuda a compreender os personagens bíblicos e suas específicas vocações. E para continuar, a gente agora vai conhecer uma rainha, que é a rainha Esther. Vamos saber um pouquinho da história dela aqui no Bem-vindo Romero e aprender também com o padre. Tá aí Esther. A vocação também ser instrumento para salvar o povo judeu do extermínio. O chamado de Deus, o rei da Pérsia, mandou trazer todas as mulheres mais bonitas do império para escolher a nova rainha. Esther foi escolhida, mas o rei não sabia que ela pertencia ao povo judeu. Daí, portanto, o chamado de Deus. A curiosidade, Esther precisava contar ao rei sobre o plano de Ramã, que desejava matar os judeus.
Com uma oração em preparação à conversa, ela pediu ao povo que jejuasse durante 3 dias para conseguir conversar ao rei. E a gente encontra essa história no livro de Esther, também no Antigo Testamento. Mas por que o rei precisou chamar essas mulheres? Parece que ele teve uma decepção grande, né, padre? Nós estamos num período de poligamia muito comum no Oriente, e onde o rei tinha um harém, né? Onde o rei tinha muitas mulheres, e Esther é chamada para fazer parte desse harém, para fazer parte desse conjunto enorme de esposas do rei, né? Mas isso é uma, vamos dizer, uma tática de Deus, né? Deus se serve desta prática poligâmica do Oriente para levar Esther para dentro do palácio do rei, para que ela, na sua perspicácia, conseguisse perceber as tramas de Amã e as tramas de toda a corte. Amã é só um representante daquela corte que quer exterminar Israel. É uma novela bíblica, né? O livro de Esther é uma construção literária do período da dominação persa, por isso o personagem aí, o antagonista, é o rei da Pérsia e é situado na corte da Pérsia, num período em que os judeus precisam revigorar a sua identidade. E por isso vem Esther como essa rainha, né, judia, que vai interceder. A vocação de Esther é muito bonita por ser uma vocação de intercessão. Né? E a grande história de Esther é a primeira leitura do dia de Nossa Senhora Aparecida. Né? Na missa de Nossa Senhora Aparecida, nós ouvimos na primeira leitura a intercessão de Esther como modelo prefigurativo da vocação de Maria também, como nossa intercessora. Que lindo. E depois também vários cantos, né, de entrada dessa celebração de missas, fala dessa rainha ornada. Que maravilha, boa lembrança, padre. Obrigado. Agora, interessante, para a nossa vocação, se espelhando em Esther, a coragem de seguir o chamado de Deus, porque ela foi muito corajosa, né? Sim. Nesse ambiente da poligamia, para a segurança de qualquer marido, especialmente do rei, que tinha ali muitas mulheres, as mulheres não podiam entrar voluntariamente ao vestíbulo real, ao quarto do rei. Claro, porque senão ia encontrar umas às outras lá e a confusão ia ser grande. Sim. Então, as mulheres tinham que ser chamadas pelo rei ao seu vestíbulo. Mas Esther não pode esperar. Ela precisa se apresentar ao rei. Então Esther se arrisca. É a coragem de Esther. Mas essa coragem, nós podíamos perceber a seguinte: a nossa vocação como intercessores é a vocação de interpormos-nos entre os oprimidos e os opressores, entre os oprimidos e os poderosos, entre os necessitados e os poderosos. Muitas vezes nós entendemos intercessão apenas como ficar lá diante do Santíssimo Sacramento, rezando por alguém que está lá longe de nós. E Esther nos ensina essa coragem do intercessor. O intercessor é aquele que reza, como você bem lembrou, que jejua 3 dias antes, mas que vai à luta e que se arrisca e que se põe entre o opressor e o oprimido. Esther então vai ao vestíbulo do rei e, pensando, ou ele me atende ou ele manda me matar, porque essa era a pena. E diz o texto do livro de Esther, que todo mundo está chamado a ler, né, que o rei estendeu o seu cetro e Esther então fez o seu pedido. Se eu encontrei graça diante de ti, concede-me a vida e a vida do meu povo. Que coisa maravilhosa. Bendito seja Deus por isso, né? Agora o padre Jean Paul nos ajuda a conhecer um pouquinho mais sobre a história de Jonas, o Fujão. Vamos conhecer um pouco então sobre essas características e curiosidades de Jonas. Está aí para você na tela da TV Aparecida, a vocação profeta e pregador da conversão. A gente vai aprender um pouquinho com Jonas também, no chamado de Deus, que ele mandou que Jonas pregasse na cidade de Nínive, que é a capital da Assíria, não é? Foi esse chamado que Deus pediu a Jonas. Ele tentou fugir do chamado de Deus, mas depois de ser engolido por um grande peixe, foi para Nínive e o povo da cidade se arrependeu dos pecados. Tá aí um pouquinho da curiosidade sobre esse profeta que também queria que Nínive fosse destruída, mas Deus mostrou compaixão. Na Bíblia a gente encontra lá o livro de Jonas também no Antigo Testamento. Ele queria fugir desse chamado, padre? Pois é, Jonas é um profeta que nos ajuda a entender
que nós não somos chamados para fazer a nossa vontade. Somos chamados para fazer a vontade de Deus. Jonas foi chamado por Deus, foi vocacionado, e num determinado instante Jonas pensa que já que Deus o chamou, então ele vai fazer do jeito dele. Ele anuncia, primeiro ele quer fugir, né? Ele vai para um barco e aquele barco é assolado por uma tempestade e eles começam ali na diversidade de religiões presentes no barco, cada um a consultar o seu Deus para ver quem era a causa, né? Quem era a causa daquela tempestade. E não chegam a nenhuma conclusão até que Jonas se atira ao mar e diz: sou eu que estou fugindo de Deus, né? E aí, então, ele é resgatado por um grande peixe que o leva à praia de Nínive. Ele, então, começa a pregar na cidade de Nínive a conversão. Quando ele percebe que o povo se converteu, ele fica bravo com Deus, porque ele queria que Deus castigasse o povo. Mas como a sua pregação foi eficaz, e Deus dizia: não preciso mais castigar o povo ninivita, eu posso agora perdoá-los. Jonas não compreende, se irrita com Deus e quer de novo fugir de Deus e da sua própria missão. Tá aí um pouquinho dessa história. E é muito interessante o que o senhor disse, né? Muitas vezes somos nós que queremos sentar no trono e mandar o que vai acontecer Exatamente. Na nossa vida e não abrir a vontade de Deus. Ô padre, eu queria fazer um novo convite para o senhor, né? Por causa do nosso tempo, a gente vai conseguir agora falar sobre Nossa Senhora, mas eu queria fazer um convite para o final do mês, o senhor poder voltar aqui ao Bem-vindo Romero, para a gente falar das vocações do Novo Testamento. Pode ser? Pode ser. Então a gente combina com o senhor um dia especial para o senhor vir também para nós, tá bom? Só vou pedir para o senhor ficar um pouquinho com a gente ainda, porque tem algumas mensagens do WhatsApp falando sobre esse chamado de Deus e como que as pessoas que nos assistem vivem esse chamado. Vamos ver um pouquinho então? Alô, passarinho, conta para nós aí um pouco mais de como o povo santo de Deus que nos assiste tem vivido a sua vocação. O Padre Celeste está falando assim, ó: bom dia, né? Peço orações por emprego para o meu filho, pela aposentadoria do esposo e pelos estudos da minha filha Jéssica. É uma intercessão, rezar pelos outros, né, Padre? Com certeza. Tá aí a intercessão que a Celeste está pedindo, rezando um pouquinho pela sua família. Wagner, a vocação para a qual fui chamado foi o matrimônio, que já fazem 10 anos. Amanhã estarei em Romaria, a caminho da casa da mãe. Wagner de Magé, Rio de Janeiro. É a vocação do matrimônio. Com certeza, a vocação da maioria dos cristãos, né? Uma vocação bonita. E como é importante compreender o matrimônio como uma vocação. O matrimônio é um sacramento de serviço, né, dentro da igreja. E nós muitas vezes, quando falamos de vocação, pensamos só em padres religiosos, mas o matrimônio é a maior das vocações em número, em extensão, dentro do povo cristão. A Cícera Freitas também mandou mensagem pra gente, tá lá no Ceará, Caucaia. Que coisa boa, Cícera. Bom dia. Eu vivo minha vocação com muita paciência, perseverança e fé em Deus, pois sou mãe de um jovem que se envolveu com pessoas erradas e também com as drogas. É um grande desafio. Tá aí, né, padre? O cuidado, o zelo, a maternidade, a educação. Exatamente. E a oração de mãe, né? Ela diz que o filho se envolveu com pessoas erradas. Aí é muito importante a oração da mãe, que sustenta o filho com a sua intercessão, com o seu exemplo, com a sua firmeza e com a sua docilidade ao mesmo tempo. Geraldo Oliveira, 3 Pontas aí também no nosso sul de Minas, terra de Beato, do Padre Vitor. Ele diz assim: Padre Geraldo, serve a igreja há 40 anos nas diversas pastorais, em especial pastoral litúrgica. Está se preparando para iniciar a caminhada na escola diaconal. Que Deus nos abençoe a todos os padres e bispos, que Nossa Senhora Aparecida nos inspire para sermos discípulos missionários. Ele mandou um abraço pro senhor, viu? Não coube ele na mensagem, mas ele mandou um abraço pro senhor e tá aí para ser diácono permanente. Pois é, eu conheço o Geraldo, já foi meu aluno na Escola Teológica Diocesana para leigos e de fato está começando a caminhada para o diaconato permanente. Abraçando o Geraldo, eu abraço todos os candidatos da nossa diocese que estão começando. Nós ainda não temos diáconos permanentes, teremos os primeiros, se Deus quiser, muito em breve, e o Geraldo está começando a sua caminhada. O diaconato permanente é uma linda vocação que conjuga o ministério, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, nessa bissacramentalidade dessa vocação bonita na igreja, restaurada pelo Concílio Vaticano II. Padre, Deus lhe pague demais. Fiquei muito feliz com a sua presença, com a sua catequese. A gente vai agendar então para o final do mês o Padre nos ajudar a falar sobre as vocações do Novo Testamento. Deus lhe pague, viu? Amém, foi um prazer.